Muito bem, pessoal, sejam oficialmente bem-vindos, ao nosso encontro aqui hoje, falando exatamente da área de humanidades, E reforçando, principalmente a vocês alunos que são calouros, humanidades envolvem cursos tanto da área da teologia interconfessional, teologia católica, licenciatura em ciência da religião, o próprio bacharelado e licenciatura em sociologia, filosofia também, tá? Então, todo esse guarda-chuva de áreas do conhecimento fazem parte dessa escola, da escola então de humanidades. Mas vamos falar hoje exatamente isso, do portfólio, que ele envolve esses elementos, então, fatos, fundamentos, oportunidades, também muitas aprendizagens a partir disso. E para vocês que são iniciantes, principalmente nos cursos das humanidades, o objetivo principal do portfólio é desenvolver realmente um produto educacional. Não é à toa que nós temos lá no nosso ícone de trabalhos um carrinho de pedreiro ao qual nós temos que entregar também ou um template, ou entregar realmente um jornal, ou outro tipo de material, realmente para certificar e também servir, como o nome sugere, desse portfólio para você como futuro profissional, seja na área do bacharelado ou futuro professor na área então da licenciatura, possa ter aí um maior arsenal, um maior baú de opções de atividades que você possa então aplicar com os seus alunos. E o portfólio, então, ele vai ter como o grande norte, justamente assim como falamos no nosso estudo de caso, falar também das ODS, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que não se encerra apenas os estudos que a Uninter está oferecendo, mas que envolvem também toda uma agenda, uma agenda chamada Agenda de 2030, como nós citamos até em outros encontros. Ela vem realmente sendo construída desde 2015 e com esses objetivos e metas então bem específicos. Mas o fundamento principal do portfólio tem esse foco da apresentação mesmo de uma leitura, aplicação do que nós lemos na prática, desenvolver ações e estudos baseados na realidade do seu locus regional em si, que você possa levar também o seu conhecimento para a sua comunidade e contribuir de alguma forma, não se encerrar apenas os seus estudos nas quatro paredes da universidade, mas que você possa levar realmente essa contribuição para a sua comunidade e também um papel social que a própria instituição de ensino superior faz realmente para a própria comunidade. Lembrando que o portfólio ele sempre acontece nos módulos pares, estamos agora nas ODS 16 com paz, justiça e instituições eficazes. Lá no meio do ano, nós vamos falar um pouco mais, quando falamos em portfólio, falar um pouco mais de boa saúde, falar um pouco mais de bem-estar. E no último portfólio desse ano, vamos então abordar um pouco mais a ODS, o objetivo 10 em si, que vai falar justamente da redução então das desigualdades. O portfólio ele tem um peso muito significativo na nossa nota. Então não dá para deixar de lado ou muitas vezes deixar para a última hora para o seu desenvolvimento. Como eu sempre cito para os alunos, até mesmo em aulas inaugurais, costume já arquitetar o seu planejamento de tal maneira que segunda, quartas e sextas-feiras você deixe para conteúdos específicos, Terças e quintas, por exemplo, apenas uma ideia para que você arquitete o seu plano de estudos. Terças e quintas, deixe para começar todas as semanas a sensibilizar com o conteúdo, seja estudos de caso ou mesmo portfólio, ou estar desenvolvendo ou aplicando esse portfólio na prática. No sábado, faça uma revisão geral, domingo, descanso, se preparando novamente para segunda para manter esse looping do hábito que nós chamamos, tá certo? Porque realmente esse nosso portfólio tem um peso muito significativo, corresponde a 40% da nossa nota. 30% é a produção, é o produto educacional que você desenvolve, 10% é a sua apresentação lá na plataforma Reúne, da sua experiência. Qual foi a facilidade, dificuldade, levantamento de dados, se foi fácil, se foi difícil, como foi essa metodologia do levantamento desses dados para construir o seu portfólio. Tudo isso você vai falar nesses 5, 10 minutinhos da sua apresentação dentro da própria plataforma então do AVA.
Lembrando que o portfólio ele pode ser feito tanto individualmente ou pode ser feito em grupo. Eu sempre sugiro que vocês façam o seu portfólio em grupo. Claro que é um grande desafio, né? Achar um grupo aí então coeso, um grupo que pega firme, né? Que não simplesmente gruda nas costas dos que fazem para ganhar nota, mas um grupo realmente que pega firme, realmente que pega junto, que consegue realmente organizar e distribuir as tarefas e que realmente tem um grupo coeso nas atividades. Você mesmo, como muitas vezes você é novo na própria Uninter, né, ainda não conhece os seus colegas do curso, sinta-se à vontade mesmo no grupo do WhatsApp a qual você pertence, em deixar uma manifestação. Olá pessoal, meu nome é Maria, meu nome é João, gostaria realmente de fazer meu trabalho em grupo. Se alguém tiver interesse, me procure no privado, tá? Então possa ter essa iniciativa e realmente chamar algumas pessoas então para formar então grupos, lembrando aí no máximo 4 integrantes. O período de postagem do seu portfólio já iniciou, então né, a segunda semana após iniciar as aulas, você já tem essa opção de já estar postando o seu portfólio. Necessita desse conhecimento interdisciplinar, então muitas vezes você é do curso de teologia católica, do curso de filosofia, de sociologia e vai verificar realmente elementos de outras áreas. Então o foco principal da universidade, né, é ter realmente essa relação interdisciplinar. Precisa obrigatoriamente ter o trabalho ser postado no AVA, esse template que você tem, então, deve ser aí postado no AVA, né? E realmente seguir essa apresentação conforme mesmo o tutorial que nós temos no nosso, lá em Materiais Complementares, que vai falar um pouco mais detalhadamente sobre o seu portfólio, sobre como que você deve explicar também a sua apresentação. Mas de modo geral, vai muito ao encontro que nós discutimos aqui. Você vai falar exatamente o seu relato de experiência, não somente o seu trabalho em si, porque ele já foi apresentado, né, quando você entregou para o corretor, tá? Para fechar essa chave, então, né, dos objetivos de aprendizagem que você vai ter no seu portfólio, né, chamamos já as chaves desse castelo ao qual você atinge o seu objetivo no seu portfólio. O E principal dessa chave é justamente as emoções, né? Que é o foco dessa empatia, né? A escuta do outro é muito importante, principalmente quando nós desenvolvemos aí trabalhos em grupo. A grande temática desse trabalho das humanidades é justamente falar de paz, justiça e instituições eficazes, com esse objetivo de desenvolvimento sustentável número 16, né? E que traz aí um subitem desse objetivo, que é o 16.7, que é justamente garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e representativa em todos os níveis. E para isso, para que você coloque então a mão na massa e desenvolva então o seu trabalho, a prática disso é a leitura do referencial teórico indicado, a leitura dos artigos, dos textos, dos sites governamentais que nós temos ali para estar consultando. E aí, né, claro que outros encontros vamos abordar um pouco mais aí alguns elementos até teóricos, para que possamos até nos sensibilizar um pouco mais aí com a leitura, falar um pouco mais em outros encontros sobre a própria ONU, sobre a Agenda de 2030, né? Sobre dados do próprio IPEA, dados de outros autores, né? E alguns observatórios também que nos sensibilizam também a desenvolver aí, colocar a mão na massa no nosso portfólio, tá certo? Mas como mãos à obra, como forma de experimentar e também produzir, em primeiro lugar, você vai pesquisar sobre formas coletivas de gestão, ou seja, né, essa autogestão, e sobre a participação popular nos processos decisórios. Depois disso, partindo dessa pesquisa que você fez previamente, você vai redigir com as suas palavras, né, no documento que está disponibilizado como modelo para você ali no AVA, né, o que é autogestão social e popular. E aí eu trago isso realmente grifado, em negrito, sublinhado. Você vai justamente fazer
desenvolver com as suas palavras o que é autogestão social e popular. Esse é um primeiro passo. Um segundo passo, a partir desse conhecimento que você produziu, então, você vai procurar uma situação, um fato em seu bairro, em sua comunidade, em sua cidade, ou mesmo em sua região, né? Se você é de Balneário, pode fazer em Itajaí, se você é de Itajaí, pode fazer em Navegantes, por exemplo, e verifica que tipo de solução poderia ser desenvolvido e contar com apoio com diferentes instituições como o poder público, né, incubadoras de algumas universidades, bem como a participação popular mesmo para a resolução de situações como essas, lembrando-se mesmo de identificar o bairro a qual você então levantou a situação, se for o caso, mesmo a cidade ou mesmo o estado ao qual você então está desenvolvendo. Como terceiro passo, com a situação selecionada que você identificou, você vai descrever então, relatando em detalhes, o problema que você então está vivenciando em sua comunidade, né? No próprio item correspondente a esse modelo do projeto, né, você vai então identificar quais são os seus objetivos, que você está diretamente envolvido nesta demanda. Você vai também descrever, relatando de que forma estão envolvidos com a própria situação identificada em si. Na sequência, você vai agora elaborar uma forma de intervenção, almejando mesmo uma solução que possa ser encontrada, né? Então você identifica um problema muito semelhante à ideia quando nós elencamos uma situação, um problema até para desenvolvimento de um artigo científico ou para o desenvolvimento de um relatório de estágio. Então você vai identificar, né, relatar o problema vivenciado e você vai então verificar quais são as formas de identificar prováveis soluções que você então identificou ali naquele problema que você até então elencou. Depois disso, você vai fazer uma forma de intervenção, né? Descrever de maneira como esse seu conhecimento adquirido possa ser desenvolvido em forma de transformação social, resolução mesmo de uma demanda. Depois disso, você vai destacar como cada sujeito envolvido pode então participar dessa intervenção proposta. Sujeito esses podendo ser de repente professores, agente comunitário, pais, né, alunos, e lembrando mesmo de valorizar várias formas coletivas e participativas dessa gestão. Depois disso, né, a apresentação, depois que você produziu esse trabalho, a apresentação então será lá no link Trabalho 2, depois que você entregar o seu produto educacional lá no link Trabalhos 1, né, vai abrir automaticamente a opção para você então agendar a sua apresentação, o seu relato então de experiência, tá? Você pode, claro, convidar tanto amigos da sua casa, familiares através do e-mail, ou mesmo alunos da própria Uninter, seja do seu curso específico ou mesmo de outros. Pode convidar o orientador, ele vai se sentir muito lisonjeado em ser convidado, principalmente em períodos da noite, né? Até porque tem outros compromissos também no período da manhã e da tarde. Então, se for me convidar, né, me convide sempre no período aí noturno, tá? E é até interessante que você convide também o orientador para que ele possa, dentro de 48 horas, no máximo 72 horas, ter o link da sua apresentação, né? Até para que você possa se autoanalisar, se autoavaliar, verificar que pontos que você possa melhorar para próximas, então, aí, apresentações. Bem, lembrando que você deve apresentar no dia e no horário, você vai se identificar, né? Olá, meu nome é João da Silva, meu nome é Maria da Silva, meu RU é 23165. Então, começar a sua apresentação, lá no link Começar a Apresentação. Reforço, evite começar a apresentação com um link de convidados, né? Naturalmente, como o nome sugere, esse link é apenas para os seus convidados. Você, como apresentador, você vai então no link específico para você como apresentador e não como convidado. Lembrando que é uma gravação, então não espere que tenha alguém no outro lado para estar te analisando, nem um corretor, nem o professor. Então você vai estar falando com uma tela,
e a qual essa tela está sendo gravada para posteriormente, então, conforme a demanda de lotes de gravações vão chegando para os corretores, eles possam então avaliar e verificar realmente as devidas apresentações. Então, verificou que aquela famosa luzinha vermelha está piscando, né, que já está gravando a sua apresentação, já comece falando ali dos seus 5 a 10 minutos, como foi mesmo um relato então de experiência, beleza? Se você fizer em grupo também, a mesma situação. Todos os integrantes do grupo devem se identificar, né, com o nome RU dos integrantes. Tá? Também, mesmo em grupo, mínimo 5, no máximo 10 minutos, falando como foi elaborar o projeto, como fizeram o levantamento das pesquisas, como foi a experiência de desenvolver o próprio portfólio. Tá? Então é um relato oral da sua apresentação e realmente daquilo que vocês realizaram. Tá? O template você encontra já disponível lá no link materiais complementares de cada disciplina. Então você vai postar o seu portfólio em uma das disciplinas da fase específica, a qual a nota naturalmente será clonada então para outra disciplina a qual você não postou. Tá? Então você vai postar apenas em uma das disciplinas lá da fase. E esse template já se encontra lá em materiais complementares. Lembrando, Cíntia, você que está aqui comigo, né? Qualquer coisa quiser se manifestar, eu vou falando, tá? Se deixar, se dar corda a mim, eu falo mais até pelos cotovelos. Então, qualquer coisa me interrompe aqui, tá? Não repare muito que eu não olho às vezes para você, eu olho mais aqui para a câmera que também que eu estou gravando aí essa apresentação para que outras pessoas que por motivos diversos não puderam estar presentes possam assistir também esse material aqui no próprio YouTube. Muito bem. Orientação do template, né? Seguir rigorosamente o modelo da apresentação é simples, pessoal. O modelo ali é bem intuitivo. Você vai simplesmente preencher o que pede, né? O maior trabalho em si, a mão na massa, é justamente você aplicar isso, né, na prática, em algum tempo disponível. E muitas vezes tirar uma foto ou fazer um print de tela qual você realmente registrou isso em alguma mídia social e depois colocar esses registros de foto e prints mesmo lá em uma parte que cita mesmo das evidências. Anexos, né, para caso você inserir vídeos explicativos de como foi a produção do seu trabalho, ou mesmo uso de podcast, né, Canvas. Tem outro site chamado Padlet ou mesmo YouTube, né? Temos aí links específicos para isso lá em materiais então complementares. Por enquanto, alguma dúvida? Posso seguir? Tudo certo? Beleza. Seguimos o barco então. Vamos falar um pouco então desse template da apresentação. Aqui deixa eu abrir. Modelo de projeto de produção do portfólio, ótimo. Então, o próprio portfólio ele tem um peso específico para cada elemento, um peso em nota, né, para cada elemento ao qual você desenvolver. Então, por exemplo, um título, né, ele vai valer 0,5. A descrição sobre autogestão, né, com as suas palavras, mais 0,5. Aí já fechamos um ponto. Obrigado, Dai. Show de bola. Aí já fechamos, por exemplo, um ponto. Quando você for falar ali da descrição do problema coletivo identificado, mais 0,5. Quando você vai falar dos sujeitos envolvidos, né, na própria demanda, mais 0,5. Aí já fechamos 2 pontos até então com esses itens que nós citamos. Quando você vai citar a forma da sua intervenção, a descrição, começo, parte principal e desfecho, esse elemento vale 1 ponto. E também, quando você vai descrever como cada sujeito envolvido pode contribuir, eu acho que é um grande desafio, né? Porque elencar problema é fácil. Agora, pensar como cada sujeito que está envolvido nessa situação possa contribuir para a resolução dessa demanda, né, que foi até indicada, é o grande desafio. Tá? Então, tudo isso só para vocês terem uma noção de como que é distribuído a nota, então, para cada elemento ali. Certo? Por enquanto, alguma
Tudo certo por enquanto? Beleza. Então tá. Eu vou ficar mais com você, vou encerrar aqui a gravação, tá, Cíntia? Beleza? Pessoal, então aqui eu encerro a gravação com vocês aqui no YouTube, certo? Desse portfólio aí da área de humanidades do módulo A, fase 2. Beleza? Tchau para vocês e continuo com vocês aqui no Meet. Até mais!